Questão 31 sobre hidrostática também. Moeda está lá no fundo de um lago e aí a gente quer calcular qual é a força da superfície dessa moeda na parte de cima dessa moeda, na verdade, né? Que tem a parte de baixo também. Bom, aqui faltou uns dados que, na verdade, pessoal, como eu já falei, né, a prova da UERJ costuma dar ou num texto anterior à questão ou lá no início da prova. O que faltou ele fornecer? Até na questão anterior. Ah, não, mas era outra prova, né? Deixa. Mas normalmente ele fornece aqui para a gente, em algum local da prova, vou colocar aqui dados do problema. A densidade da água, vou colocar assim, densidade do fluido, que é 1000 kg por metro cúbico. A gente não tem que saber isso, ele fornece, tá? E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Dito isso, o que a gente vai fazer para calcular a força, né, que está sendo exercida na superfície superior, na face superior dessa moeda? A definição de pressão, né? Pressão é a força dividido pela área. Então, a gente já sabe quanto que vale a área. Inclusive, está em centímetro quadrado. A gente vai ter que tomar cuidado com esse centímetro aqui. Já sei quanto que vale essa área. Só vou ter que transformar ela para metro quadrado, tá? Então, depois eu transformo, deixa o A aqui. Se eu souber a pressão que existe aqui no fundo, então, jogo nessa equação e calculo a força. Beleza? Como é que eu vou calcular essa pressão? Eu vou utilizar a equação de Stevin. Então, aqui também ele poderia fornecer, né, que a pressão atmosférica na superfície do lago, 1 atm, isso aqui são dados que vocês não têm que memorizar novamente. 10 a quinta newton por metro quadrado. É porque tem alguma parte lá da prova que não está no texto da questão, tá? Dito isso, vou calcular a pressão aqui embaixo eu vou chamar de B, né? Aqui em cima eu vou chamar de A. E o que a gente sabe é a pressão, a pressão atmosférica no ponto A, normalmente é esse valor aqui, né? No nível do mar. Então, utilizando Stevin, a pressão em B é a pressão em A mais a pressão causada por aquela coluna de fluido. Densidade do fluido, gravidade vezes a profundidade. Substituindo, pressão em ar, pressão atmosférica, 1/10 a quinta pascal, ou newton por metro quadrado. Densidade do fluido, 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, né? Unidade do SI. Gravidade 10, profundidade 4 metros. Tá bom? Bora. Cuidado com a matemática. Vou repetir aqui 1/10 a quinta. Para a gente poder efetuar essa adição, a gente já vai procurar ter também um expoente 10 a quinta ali, tá? Ó, aqui vai dar 10 a quarta vezes 4, porque você vai somar o expoente do 10 à terceira, 10 a 1, 3 mais 1, 4, tá? Então, aqui fica 4 vezes 10 elevado à quarta. Para poder somar sem problemas, eu vou mexer no expoente aqui, ó. Eu teria que ter, né? A ordem do produto não altera o resultado. Então, eu poderia escrever 4 10 a quarta. Eu teria que ter um 10 a quinta. Então, pensa, para poder ter as mesmas potências, né? Para ter o 10 a quinta, eu multipliquei esse valor por 10, né? Que aí somou uma unidade ao expoente. Eu compenso como? Dividindo 4 por 10. 0,4. Então, embaixo, 0,4 10 a quinta é o mesmo valor que 4 10 a quarta, só que escrito de uma forma mais interessante para a gente efetuar a adição. Agora eu vou realizar a adição 1 mais 0,4, que dá 1,4, e repito a potência. 10 a quinta newton por metro quadrado, que também chamamos de pascal. Beleza? Vou pegar essa pressão aqui, vou jogar lá no lugar do P, e aí eu vou ter que transformar 12 centímetros quadrados para metro quadrado. Por quê? Porque você está vendo aqui comprimento em metro, né? Olha lá, metro quadrado. Aqui não pode ser
centímetro quadrado. Beleza? Então, por exemplo, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Ou, se você preferir, você pode chamar o 100 de 10 ao quadrado. Só que eu estou trabalhando com a unidade ao quadrado, né? Então, eu vou levar os dois lados da equação ao quadrado. 1 ao quadrado vai ficar 1 mesmo, 1 metro ao quadrado. E aqui 10 ao quadrado elevado ao quadrado, você faz o produto dos expoentes, né? Fica 10 à quarta centímetro quadrado. Então, eu quero sair daqui, ó, de 10 à quarta e passar para 1. Qual é a operação que eu estou fazendo? Eu estou dividindo por 10.000 ou dividindo por 10 à quarta. Que aí 10 à quarta dividido por 10 à quarta vai dar o 1 que está ali do outro lado. Então, eu tenho que pegar esse 12 e dividir por 10 à quarta. Que equivale o quê, Mandro? A multiplicar por 10 a menos 4. Então, essa área ela é 12 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E aí eu posso jogar lá na equação. A pressão, que é a pressão no ponto B, aqui, 1,4 vezes 10 à quinta, igual a força, dividido pela área, 12 vezes 10 a menos 4. Então, sim, tem uma manipulação em relação a unidades aqui, né? Para a gente não errar. Vou passar esse cara para o outro lado multiplicando. Então, a minha força vai ser 1,410 à quinta vezes a nossa área, 1210 a menos 4. 1,4 vezes 12 vai dar 16,8, né? Só pode ser o 16,8. Mas vamos fazer ali. Estava olhando as equações ali para as opções, tá? Na dúvida, você faz aqui 12 vezes 1,4. Mas tem que dar o 16,8. 0, 8, 4, 1, 2, 1. Soma. Estava vendo se minha imagem não estava atrapalhando o que eu estou escrevendo. Ah lá. 1, 2, 1, 2, 16,9. Claro que nesse caso, espera aí, aqui eu acho que eu bobeei, hein? Não, tá certo, né? Por que eu coloquei 1 aqui, ó? Não sei, 1 vezes 0, 0. É que eu estava pensando em outra parada. O cérebro do homem não consegue pensar numa coisa e fazer outra. Pronto. Eu vi ali que não era aproximado. 16,8. Voltando aqui. Então, fiz esse produto. 16,8. Produto de potências de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 5 mais menos 4 dá 1. Então, quando você multiplicar esse número por 10, vai dar... tampou, fazer aqui em cima. 168 newtons. Por mais que você se enrole um pouco aqui na hora de transformar as casas decimais de centímetro quadrado por metro quadrado, você acharia alguma coisa com esses 3 dígitos. 168, 0,168, 16.800, alguma coisa assim, né? Então, você fatalmente marcaria aqui a letra D de Deus, que era só ajustar as casas decimais, beleza? 168 newtons. Aqui é bacana que você treina a equação de Stevin, pressão hidrostática, né, aplicada pelos fluidos, e treina também a equação da pressão, como sendo a razão entre a força aplicada sobre uma superfície sobre uma área, tá bom? Pressão média, né, que a gente chama aqui.